Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tá? Eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do ano novo, tá? Então, se sair depois do ano novo, feliz ano novo para vocês, tá? Eu estou gravando, porque eu tinha prometido, pessoal, porque a gente vai ficar tecnicamente 40 dias afastado, tá? No intuito de vocês não perderem muita linha de raciocínio, para ter como revisar e conseguir fazer a prova, porque a gente já volta para fazer prova, reposição e final, tá? Já vai nessa sequência. Então, eu estou gravando esse vídeo com conteúdo para que vocês tenham condição de poder assistir em casa e dar uma revisada. Beleza? Então, vamos lá para o conteúdo, que seria do último estágio, para vocês darem uma revisada e poder estudar em casa para já retornar fazendo a prova. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, na apostila que eu vou passar para vocês, tá? Eu vou repassá-la, na verdade, ela com essas correções aqui do conteúdo, tá bom? Então, nós temos a inferência estatística, intervalo de confiança e teste de hipótese. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente, a gente vai refazer dados, tá bom? Do que a gente já vinha fazendo anteriormente, para tentar determinar qual a probabilidade de que um evento aconteça. Tá bom? Antes, o que a gente estava fazendo? Vou botar aqui no quadro, só para dar uma revisada rapidamente, tá? Do que a gente vinha fazendo. Vamos lá. Então, pessoal, nos estudos que a gente vinha fazendo, por exemplo, a gente calculava qual era a probabilidade de que um certo evento aconteça a partir de uma certa análise. Ou seja, qual é a probabilidade disso aqui ser maior do que isso? Tá? Ou a chance dos eventos acontecerem maior do que um certo dado. Isso a gente estava calculando a partir da normal, tá bom? E sendo assim, nós determinávamos um valor de porcentagem. Ah, são 30%, 45%, 60% de chance. Depois, o que fora feito? Como as contas recaíam e às vezes era difícil de se determinar essa probabilidade, nós trabalhamos com a reduzida, que era aquele fator de Z, maior do que um Zzinho, tá? Que era um evento que a gente analisava. Qual é a chance desse valor ser maior do que isso aqui? Tá? Ou é aquela chance. Qual a probabilidade de acontecer mais do que um evento desse? Mais do que 5? Tá? Qual é a chance da quilometragem ser maior do que essa? E por aí vai. E, novamente, encontrávamos um certo valor de porcentagem. Só que aqui nós já definíamos, tá bom? Qual era a chance de alguma coisa acontecer. Ou seja, você já dizia se o seu evento estava fechado entre dois valores. Tá? Eu quero que o valor de análise aqui, ele está entre esse e esse valor. Qual é a chance, então, de acontecer? Qual a probabilidade de que todos os eventos que eu faça, por exemplo, está aqui no meio, tá? Qual é a probabilidade? Para que isso? Porque, por exemplo, vocês como engenheiros civis, ambiental, de alimentos, seja lá o que você for fazer, tá bom? Você tem a chance, por exemplo, qual é a chance de que, quando eu for vender as casas, tá? A casa que eu estou fazendo é moderna. Qual é a probabilidade de que as pessoas que vão comprar a casa que eu vou fazer estejam entre 35 e 41 anos? Porque é uma ideia, uma estimativa de imóvel que você vai fazer, um imóvel que atenderia essa população. Possa ser que tenham pessoas fora? Pode, tá? Mas você quer estimar aqui dentro. Aí a chance você calculava a probabilidade. Tá certo? Fazendo o que? Calculava-se a reduzida. Vamos fazer aquele cálculo de normal reduzida. Qual era o cálculo da normal? Z seria o fator de x menos uma média que você tem. Por exemplo, a média de idade aqui de pessoas que compram esse tipo de casa poderia ser, por exemplo, de 37 anos. Tá? Uma média, esse valor aqui, a média são de pessoas de 37 anos. Só que você não vai vender só para pessoas com 37 anos. Tá? E você também tem um desvio padrão.
Tá? Era essa conta que a gente vinha fazendo. O ponto agora, tá, para esse primeiro tópico que eu vou falar para vocês é o seguinte. Você tem uma quantidade de elementos. Tá? Você tem uma quantidade deles. Você sabe mais ou menos a média em que isso aí ocorre. Qual é, então, o intervalo? Agora a pergunta é, você sabe a probabilidade que você quer? Ó, eu quero ter chance de 90% de vender o imóvel. Tá? A chance mínima que é para vender um imóvel cheio desses detalhes pós-modernos, você como engenheiro civil, você se juntou com o arquiteto, fez aquela construção, certo? E você quer saber qual é a chance ou o intervalo de idade para o qual você vai conseguir vender. Por que é que você precisa saber, por exemplo, a idade? Porque comerciais, panfletos, comunicação vai ser feito para aquele tipo de público. E naquela idade, o público tem um certo modo para se comunicar. Ou vocês acham que vocês hoje, mesmo, vamos lá, a média tem aí entre 17 até 20 anos, tá, de vocês. Vocês têm um modo de se comunicar, o de vocês é exatamente igual ao meu, tá? Já sou bem mais velho do que vocês. Não é. Por mais que você tente pensar que sim, não é. Aí você teria realmente, para você ter o específico, você teria de saber qual o tipo de coisas que eu gosto e tal. Só que você não está fazendo uma casa específica para um cliente. Você quer um conjunto de clientes. E aí você quer saber qual é a faixa de idade, tá? O que, ou seja, o intervalo de confiança que você teria para que 90% das pessoas se sentissem interessadas e comprassem o seu imóvel. Então, nosso objetivo agora é, dada a estimativa, ou seja, a porcentagem, você vai querer saber qual é o intervalo o qual ele vai ser atendido. Tá? Isso aí serve, por exemplo, você quer fazer um conjunto de imóveis, tal, tal, tal. Qual é a probabilidade, tá, de tamanho das casas para que você consiga vender? Você quer pegar esses 90% aqui, mas qual é o intervalo de confiança do tamanho do imóvel para que eu tenha 90% de chance de vender? Tá? Em média, se vocês forem olhar construções de casa, e aí eu vou pegar mais para cá, tá, da região em que a gente se encontra, uma média, se vocês forem olhar, são casas que variam de 100 até 150 metros quadrados. Tá bom? Isso é uma estimativa. Então você tem aqui um valor de X que está aqui dentro. Então a chance para que você venda um imóvel que varia entre 100 e 150 metros quadrados, ela é muito boa na região. Tá certo? E sei disso, então a chance é alta. Beleza. Mas e no sul? E no sudeste, se vocês forem olhar propagandas, eu já comentei com vocês. Tá? Tem imóveis que variam, ó. Aí você tem que ver. Esse valor de medida de 100 a 150 é casa. Se for apartamento, apartamento já é. Pode olhar nas estimativas. De 50 até 90 metros quadrados. Aí você tem essa probabilidade no preço que você quer. Ou seja, o nosso objetivo agora, como eu estou dizendo a vocês, é calcular, sabendo a chance que você tem de um evento acontecer. Ou seja, 90%, 85% é o que você quer. Qual é o intervalo em que ele se encaixa? Dos valores que vão se encaixar para aquela probabilidade aconteça. Certo? Para isso, pessoal, de novo, ó, a gente vai ter que ter em média isso aqui, ó, que é o que a gente fez, tá, no estágio anterior. São essas relações de proporção aqui que a gente vai precisar ter em mente. Beleza? Então vamos lá. Lá para a apostila. Então começamos com o intervalo de confiança. Então consideramos uma população normal com média desconhecida que desejamos estimar. Tá bom? E você tem aí o desvio padrão. Tá? Não, a verdade, sigma ao quadrado é a variância. Tá bom? Desvio padrão é a raiz quadrada desse valorzinho de sigma aqui.
Beleza, ó. Você tem a normal, tá bom? A sua população é normal, com a média μ e a variância sigma ao quadrado. Sendo assim, o procedimento para a construção do intervalo de confiança pode ser denotado, tá? Que pode ser denotado por IC, ou seja, quando tiver na escrita esse IC maiúsculo, eu estou falando de intervalo de confiança, tá? Então vamos lá. Retiramos uma amostra casual simples de uma certa quantidade. Tá? Você quer pegar numa população, digamos, para venda de imóvel, você tirou 60 pessoas. Esse é o número de elementos, tá, que você quer. De idade pode ser uma quantidade, tá? Então você tirou um número de elementos. Calculamos a média dessa amostra. Tá? A gente vai calcular a média. Eu tenho que corrigir esse Azinho aqui, não existe não, tá bom, pessoal? A média da amostra é esse X aqui, ó. X barrinha. Tá? Me perdoe, eu tenho que consertar esse A. Então, calculamos o desvio padrão da média. Tá aqui, ó. Para esse caso, como você tem uma certa população, o seu desvio padrão, tá, vai ser calculado a partir desse valor que aqui está. Tá? O seu desvio padrão para a média, X, vai ser a variância, ó, a variância que você tem, a raiz quadrada colocada da variância dividido pelo número de elementos. Tá bom? Então, fixamos o nível de significância alfa, ou seja, a significância significa qual é a porcentagem que você quer. E com ele determinamos o valor de Z da significância. Para que esse Z é para a gente olhar lá naquela tabela da normal reduzida. Tá ok? Esse valor de probabilidade aqui seja alfa. Ou, em outro caso, tá bom? Você está pegando essa estimativa. Essa probabilidade que aqui está, ela é a soma dos valores de probabilidade maiores do que Z alfa e menores do que menos Z alfa. Tá bom? Tá aqui a descrição. Sendo assim, o que é que a gente tem? Ó? Quando você somar a probabilidade do que é maior com o que é menor, ó, tá aqui, ó. Tudo tem que dar o quê? 100%. Ou seja, você somando a probabilidade do que está dentro, ó, do que está marcado de cinza, do que está no meio dele, tudo tem que dar 100%. A gente sabe disso. Então, ó, a probabilidade de que o evento em Z ó, seja menor, ele em módulo seja menor do que Z alfa, é igual a 1 menos a probabilidade do que o evento aconteça. Quem é essa probabilidade ó, de que Z seja maior ou igual do que Z alfa? É o alfa. Tá? É a significância. Ou seja, a probabilidade para que o evento aconteça aqui no meio ó, é quem? 1 menos alfa. E o resto está lá marcado. Como eu disse a vocês, ó, o valor de Z, que é da normal reduzida. Tá bom? O que é que você tem? O X barra, tá, é a média na sua amostra. Esse μ que aqui está, vai ser o quê? A média da população em X. E esse desvio padrão que aqui está, vai ser o desvio padrão da população, feito a partir daquela conta que a gente já viu. É essa conta aqui, ó. Esse sigma x barrinha é a partir dessa conta. Beleza. Onde x é a média. μ de x é a média padrão. Sigma x ó, é o desvio padrão das amostras. Então, quando você faz isso, ó, olha na tabela. Ó, o Z grande ficava aqui no meio. Tá? A gente já fez essas contas. E aí, então, o Z grande eu substituo por quem? X barra menos μ de x barra dividido por sigma de x barra. Tá aqui, ó. Aí todo mundo já tá vendo, pessoal. E é só uma ideia simples de conta, tá? Fiz as contas aqui, ó. Tá? É bem simples de todo mundo fazer. Então você tem, ó, que a média dos seus indivíduos vão estar entre esse valor aqui, ó. X barra menos E alfa vezes sigma x barra, que é o menor valor, e o maior. Então a sua população vai estar aqui no meio. Portanto, a definição de intervalo de confiança é essa daqui, ó. A fórmula do intervalo de confiança para a média das populações normais com variância desconhecida é dada por essa expressão que aqui está. Onde a probabilidade do intervalo pode ser descrita da forma ó, 1 menos alfa.
Logo, o intervalo de confiança é denotado dessa forma. O intervalo de confiança dessa média com essa proporção é esse cálculozinho que a gente fez aqui em cima. Ó. X barra mais ou menos Z alfa vezes sigma X barra. O menos é o menor valor, o mais me dá o maior. Chama apenas a atenção no seguinte, ó. Caso a população seja aproximadamente normal, X barra tem distribuição normal. Sendo assim, usaremos sigma X barra, o fator de correção. Tem esse fatorzinho aqui. Ó. Diga, por que eu estou pegando isso? Se você pegar uma população um pouco considerável, digamos que você tem uma população de 1.000 indivíduos, 5.000, 12.000, então um valor tecnicamente expressivo, tá? Para a gente usar, e a gente usa esse intervalozinho de correção para populações finitas e amostragem sem reposição. Ou seja, você tira aquela amostra e você não recoloca ela para análise. Tá bom? Então, como é que eu calculo o sigma X barra? É a mesma proporção que tinha antes, agora vezes essa raiz quadrada. N é o número total de eventos menos o número de análises dividido o número total de eventos menos 1. Beleza, vamos fazer contas aqui, que as contas ficam mais fáceis. De uma população normal X com desvio, tá aqui, a variância é 9. Tiramos uma amostra de 25 observações. O que a gente viu que quando você somar todas as amostras, tá? Somou todas as amostras de X, o resultado delas deu 152. Qual é o intervalo? Qual é o intervalo de confiança de limite de 90%, tá? A partir da média. Para essa média aqui. Então, o que eu quero é determinar com 90% de confiança quais valores determinam esse intervalo. Então, vamos lá. Inicialmente, vamos colocar quem é o número de amostras analisadas? N é 25. A variância, tá? É 9. Eu sei que a soma de todos os eventos de XI dá 152. Dos 25 elementos que eu somei, deu 152. E a estimativa é de quanto? 0,9. Que seria de quê? 90%. Vamos agora pegar aqueles dados anteriores para descrever quem é a média, tá bom? Quem é o desvio padrão. Então vamos lá. A média vai ser o quê? A soma de todos os resultados dividido pelo número de análises feitas. Ou seja, 152 dividido por 25. Deu quanto? 6,08. Essa é a média na amostra. Tá? Quem é o desvio padrão? Como está lá, raiz quadrada de sigma ao quadrado dividido por n. Quem é sigma ao quadrado? 9. Quem é o número de elementos? 25. Então, essa raiz quadrada vai dar 3/5, que gera 0,6 de resultado. E nós temos ainda o seguinte. Se 1 menos alfa dá 90%, quem é o valor de alfa? 0,01. Professor, para que eu ainda preciso calcular esse alfa? Vamos lá ver na tabela. Então, você tem 90% de relevância, tá? Que é a análise. E, fora desse intervalo, você tem o quanto? Para a esquerda e direita, como as proporções são equivalentes, tá? É 5%. Beleza. Se na média de Z, você lembra que na média de Z, quando a gente faz aqui, aquele Mi de Z, ele parte de quanto? Do zero. O Mi de Z, a média no desvio, perdoe, a média na normal reduzida, ela parte do zero. Então, se eu pegar do zero até esse Z alfa aqui, do zero até a metade, eu só estou analisando metade do quadro. Metade de 90% é quanto? 45%. Professor, para que eu preciso saber a metade dele? Por que eu não posso pegar 90%? Porque o que a gente vai analisar? Lá na tabela 2. Tá? Qual é a tabela? Vamos lá para a tabela. Na tabela que a gente tem aqui, eu quero saber quem é o valor, tá, de Z que corresponde, lembre-se,
Eu estou querendo analisar quem é o maior Z-alfa. Tá? Eu não vai de 0 até Z-alfa. Quem é o Z-alfa que corresponde a 45%? E aí eu vou olhar na tabela. Ó. O 0,0 é 0%, o 0,01 ó, é 0,003989% e por aí vai. A gente vai olhando na tabela. O que é que eu analiso então? 45%, vou procurando. Em 1,2% eu já tenho aqui 39%. Ó, em 1,6%, ó, 44,5%, 44,6%, 44,7%, 8,9%, 45%. E aí eu tenho dois valores, ó, 0,4494 e 0,4505. Desses dois valores que aqui estão, qual vocês acham que está mais perto de 45? Se você fizer 45 menos esse, ó, 0,449 e 4494 e 45, ó, 4505 menos 45, você vai ver que o menor vai estar, ó, nesse valor, 44,94. Dessa forma, o valor que você está analisando é 1,64. 1,6, quando você olhar lá para cima no valor de referência, 64. Vamos voltar então lá para o problema? Então está aí, ó, 1,64. É o menor valor de referência. Então eu já tenho o meu Z-alfa. Beleza. Eu tenho uma média do X? Claro que eu tenho. A gente calculou ela. A média do X deu 6,08. Assim como nós calculamos o desvio padrão. Sendo assim, dentro do intervalo que é descrito por essa expressão que aqui está, vai só substituir. 6,08 menos 1,64 vezes 0,6. No maior, você troca o sinal de mais por menos, faz as contas. Tá bom? Logo, a probabilidade desse intervalo aqui, ó, é de 90%. Ou seja, o intervalo de confiança para que, ó, a partir da média, você acerte 90% dos resultados, é se você tiver um valor aqui no meio, ó, entre 5,96 e 7,64. Tá certo? Esse é o seu intervalo de confiança. Tá bom? Está até descrito aqui, ó. Portanto, temos 90% de confiança de que o verdadeiro valor de μ de x da população se encontra entre 5 e 7. Tá? 5,096 e 7,064. Isso aí me dá confiança de tentar determinar. Por exemplo, ó, qual é a probabilidade, tá? Se você for imaginar assim, de ganho que eu vou ter no final do ano vendendo desse jeito. Então a chance, com a probabilidade de 90%, você teria, tá? Eu vou pegar um valor razoável, de 5 mil a 7 mil reais na sua conta. Onde é que você poderia ver isso? Professor, mas isso aí seria, abre aspas, significante, irrisório. Digamos que você está fazendo um investimento. Você está vendo a análise de como é que ele está variando todo mês. Um mês você ganha 5% nele, no outro você ganha 2%, no outro você ganha 9% e por aí vai. Então, com 90% de chance, você consegue dizer que o valor de ganho que você vai ter ao final do ano vai estar entre 5 mil e 7 mil. Tá? Ou então, ó, correndo um risco de 10% que o verdadeiro valor da média da população seja menor do que 5 ou maior do que 7. Ou seja, você tem 10% de chance do seu ganho ser menor do que 5 mil ou maior do que 7. Se eu perguntasse a você, ó, você quer me dar esse valor de aplicação, você tem 90% de chance de você me dar R$1 e no final do ano eu lhe dar um valor entre 5 mil e 7 mil. Agora você tem 10% de chance de pegar um valor menor. Então você tem como analisar, você tem uma certeza de análise. Tá bom? Vamos pegar aqui outro exemplo. Ó, de uma população de 1000 elementos, vocês estão vendo agora que eu identifico toda a população que seria feita análise. São 1000 elementos.
Qual é a análise que vocês fazem? De uma população da cidade tal, de 50 mil habitantes. Você fez uma análise de mercado com, sei lá, de 50 mil habitantes, você analisou 10 mil. Tá? Então, com 1000 elementos com distribuição aproximada, ó, de sigma ao quadrado igual a 400, tira-se uma amostra de 25 elementos. Olha, tem uma população total de 1000, mas analisei só 25. Então, obtém-se uma média de X aqui, ó, de 150. Qual é o intervalo de confiança para mim ao nível de 5%? Ó? A chance agora do evento, agora que você quer, é de 5%. Então, você tem a amostra total, 1000 elementos. Está aqui, ó, aquele N grande. Ó, são 1000 elementos. Você tem a variância, 400. Você tem um N, que é o número de total de elementos analisados, 25. Tá? Esse Nzinho. Você tem a média da população, que é 150. E você tem também o teu valor de alfa como sendo de 5%. Então, vamos lá. Se a população é finita e a amostragem sem reposição, tá bom? Você tirou de 1000, você tirou 25. Você não vai recolocar para analisar. Então, se lembra, a gente vai colocar aquele fator de correção que envolve essa raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de nzão menos n dividido por nzão menos 1. E aí eu tenho, ó, o meu desvio padrão agora de x sobre essa população, você faz, ó 1000 menos 25 dividido por 1000 menos 1, que é aquele fator de correção, vezes quem? A raiz quadrada da variância, que é 400, dividido pela população. E aqui encontra-se um valor aproximado de 3,95. Qual é o valor de referência aqui? 1 menos alfa, tá? Vai ser o quê? O alfa é 5%, então o menos alfa é de 95%. Então, se aqui no meio me dá 95%, fora dele, 2,5%. De novo, a gente faz 95%, se eu pegar a partir do meio, para poder olhar lá naquela tabela, é do zero para frente. Metade de 95, 47,5%. Aí vocês vão lá na tabela 2, procuram onde tem 47,5%. Vamos lá, dar uma olhada. Ó, na tabela 2, 47,5%. Vou analisando. Eu sei que 1,64 deu 45%, então é um pouquinho maior. Tá aqui, ó. Chegou no 2, ó. Já deu 47,7%. Então não é 2, é menor do que ele. Se pegar no 1,8, ó, deu 46%. Então é maior. 1,9. Opa, 47,1. 2, 3, 4, 5. Aí aqui você tem, ó. Que valor é mais próximo de 47,5%? 0,4744 ou 0,475? Ó, esse valor aqui está muito mais próximo. Então, é 1,96. 1,96 é o valor de aproximação. Vamos voltar lá para a conta. Então, tá lá, o Z alfa que eu calculei é 1,96. Então, eu tenho o valor lá do Z alfa, eu tenho o valor do desvio padrão, eu tenho o valor da média populacional. Portanto, eu vou escrever ela, ó, e eu tenho o seguinte, ó, no meu intervalo, jogando os dados dentro desse intervalo, você fica aqui, a partir da média, você está variando entre 142,25 a 157,75. Logo, intervalo de confiança, tá bom? Para a média, com precisão de 95%, tá aqui, ó, entre 142,25 e 157,75. Então vamos lá. Agora, intervalo de confiança para grandes amostras. Quando N é maior do que 30. Tá bom? Por que para grande amostra N maior do que 30? Se você voltar um pouquinho na apostila, quando o número de análises feitas é menor do que 30, eu disse para vocês, está aí descrito na apostila, você usa a amostra de T-student. Então, para cá, é ele sendo maior. Tá?
precisamos construir intervalo de confiança de parâmetros de populações não normais com distribuição binomial de Poisson, de frequências relativas. Tá? Então vamos lá. A primeira estimativa que eu faço aqui é estimativa de proporções, tá? Olha o nome. Estimativa de proporções. Ou intervalo de confiança para proporções. Proporção significa que você vai trabalhar com porcentagem. Tá? O valor que eu quero ter uma probabilidade de 90% de acerto. Então, suas análises, seu erro ou sua estimativa tem que estar entre 3% e 8%. Quando você faz o seu estudo, você tem que estar aí dentro. Então, vamos lá. Lembrando que P é uma população conhecida, tá? X, ó, é aquela distribuição que a gente tem aquele número de indivíduos. N, o número de análises. Tem distribuição, ó, da seguinte maneira, ó. A probabilidade, você tem P, tá? Como quem? A média. E o desvio aqui, ó, a variância é P vezes Q dividido por N. Tá bom? Lembre-se, o P é a probabilidade que um evento aconteça. E quem é o quê? Então, a minha análise de população normal, está aqui entre 0 e 1, se você der dessa forma, quem é o quê? É o contrário. O P é que aconteça, o Q é que não aconteça. Isso aqui a gente já viu. Vamos lá então. Para construir intervalo de confiança para esse valor de P desconhecido, determinamos, ó, o valor de P0 na amostra. Tá? E consideramos o desvio padrão nessa população aqui, ó, como sendo, ó, a população inicial vezes a diferença inicial dividido por N. Isso aqui a gente vai ver durante os cálculos, tá? É fácil a gente fazer essas contas. Beleza. A gente continua a fazer a mesma análise que fazia antes, ó. Logo, a nível de significância, ó, a população que era módulo de Z menor ou igual do que Z alfa, isso aqui é igual a 1 menos alfa. É a mesma coisa, só que agora eu vou trocar a variável Z por quê? Pela população. Então, ó, P0 menos P dividido, ó, por sigma P é menor ou igual do que Z alfa. Pronto, eu estou trocando o valor de análise de Z para essa razão que aqui está. As contas são feitas da mesma forma. Então, ó, o intervalo de confiança para proporções, tá bom? É isso aqui, ó. É parecido com o que a gente fez agora, tá? A probabilidade do intervalo está aqui, ó. Parecido com o que a gente fez ainda agora. E o intervalo de confiança, a diferença aqui é, quando você está pegando amostras, o seu intervalo é aberto, ou seja, parênteses. Quando você está pegando, ó, tá? Eu vou deixar bem claro aqui, ó, proporções, tá? Se ele falar em proporções, seu intervalo é fechado. Tá bom? Fechado. Beleza. Vamos lá então. Vamos pegar um exemplo para vocês verem que é fácil. Retiramos de uma população uma amostra de 100 elementos e encontramos 20 sucessos. Então, do que ele já está dizendo aí, tá bom? O que é que a gente tem? De uma população de 100 amostras, o número de elementos é 100. Encontramos 20 sucessos, ou seja, X é 20. Tá bom? É o número de amostras que você tem aí. Ao nível de 1%, tá? Construir um intervalo de confiança para a proporção real de sucessos da população. Tá? X é o número de sucessos, então, o que ele quer? Tá vendo? Ele está falando aqui de sucessos. Então, os elementos que você vai analisar são os sucessos. Tá? O que deu certo. O valor de alfa de referência, tá? Que você quer que o valor de alfa, que é aquele valorzinho de extremo, tá bom? Seja de 1%. Sendo assim, ó, nessa população aqui, ó, o P0, quem é? O número de elementos 20 dividido pela quantidade de amostras que você tinha. 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, a probabilidade
que você tem aquilo ali como verdadeiro é de 0,2 ou 20%. Consequentemente, a probabilidade que você tenha um resultado falso é de quanto? 80%. O desvio padrão, então você calcula 0,2 vezes 0,8 dividido por 100. Sua análise dá 0,04. O que é que você tem aqui? Ó? Já tem o P0 que você vai botar na fórmula. Já tem o sigma de P que vai colocar na fórmula. A gente precisa determinar quem ainda? O Z de alfa. Ó. A gente precisa determinar esse Z de alfa. A gente já tem o P0 e o sigma. Como é que a gente vai fazer? De novo, a gente vai usar a tabela 2. Porque, ó, tendo em vista que corremos um risco de 1% de que a verdadeira proporção populacional não pertence ao intervalo, tá? Qual é a amostra de confiança? Você faz isso aqui, ó. Então, o intervalo, para que ele dê certo, tem que ter 99% de certeza. E 1% de dar errado. Aí, quando você divide 1% nos extremos, dá 0,5 para um lado, 0,5 para o outro. O que é que a gente faz? Vai olhar lá na tabela 2, tá? Onde, já que aqui no meio é 99 e a gente sempre divide pela metade, a metade de 99 é 49,5. Então, no valor lá de proporção lá da tabela 2, o valor que você tem 49,5% é de 2,57. Sendo assim, joga na tabela aqui das contas, eu sei que a probabilidade do sucesso que eu quero ter no intervalo seja de quanto? 90%, 99%. Portanto, então, quando você joga todos os valores P0, Z alfa e sigma de P, você acha um valor de proporção de 9,7% a 30,28%. Ou seja, nas chances de sucesso que você tem, no intervalo de confiança de proporção que você tem, tá? 99% vai estar encaixado aqui, com sucesso de 9 até 30%. 99% de certeza de você estar aqui dentro. Tá certo? Então, é uma ótima estimativa você saber. Ah, professor, isso aí é complicado, tal. Não, eu volto um pouco, tá? E, pessoal, esqueçam paixões. Eu estou fazendo como referência. Eu tenho que dar exemplo. E o exemplo tem que ser prático. Tá bom? Que seria a eleição. Muitas vezes o pessoal faz assim, Ah, você é muito querido na população de 40 anos de idade até 50. Você é fraco na população de eleitores de 17 anos até 25. Por quê? Porque quando eles fazem essa análise, tá? A chance do político lá ser querido por aquela população, tá? Você tem 90% de chance de você estar aqui dentro. Das pessoas que acreditam em você, variarem de 90% até 30%. Então você precisa que essa estimativa aí seja o quê? Seja maior. Tá bom? É esse o ponto. Vamos lá, um outro exemplo aqui. Para estimar a porcentagem de alunos de um curso favoráveis à modificação do curso escolar, tomou-se uma amostra de 100 alunos, para os quais 80 foram favoráveis. Tá bom? O que é que isso quer dizer? Aí, de novo, você quer mudar um planejamento. Tá? Você quer fazer uma campanha, você quer mudar um planejamento. Só que aí você pegou uma certa quantidade de indivíduos. E quando você analisou, tá? Naquela proporção ali, 80 foram favoráveis. Tá? Qual é o intervalo de confiança para a proporção de todos os alunos do curso favoráveis à modificação, tá? Ao nível de 4%? Você quer um dado de estimativa, tá? De quantas pessoas seriam favoráveis àquela tua modificação. Você sabe que 80% foi favorável. Mas em quanto foi favorável? Posso ser favorável a um projeto, mas ser favorável em 5% àquela mudança. Eu fui favorável, mas olha a proporção.
é insignificante 5%. Você pode encontrar alguém que foi favorável também, só que numa proporção de 99%, 85%. Então, o detalhe aqui é, ele quer que você ache qual é o intervalo de proporção aqui, ó, tá? O intervalo de confiança de proporção para aceitação daquela tua mudança, ao nível de 4%. Ou seja, 4% é o que estaria fora da tua estimativa. E qual é o erro? Tá? Qual seria o erro quando eu faço essa conta? Tá? Nessa estimativa. Então vamos lá colocar. O que é que eu tenho? Primeiro, uma amostra de 100 pessoas. Está aqui, N igual a 100. O número de indivíduos que foram favoráveis ao meu projeto foram 80. Então você quer estimar o quê? O número de favoráveis. O teu valor de alfa é 4%. Tem que corrigir isso aqui, tá bom? Nas contas está correto. Só que aqui, ó, tá um equívocozinho. Assim, então, ó. Qual é o valor de proporção, ó? Para aceitação, 80 dividido por 100 é 80%, ou 0,8, tá? E de não foram favoráveis de jeito nenhum, tá? De 1 é 1 menos o que foi favorável, ou seja, em torno de 20%. Que é o desvio padrão aí, ó. Faz essa pontinha aqui. Proporção de favoráveis vezes proporção de não favoráveis dividido pela quantidade da amostra, passa a raiz quadrada, foi de 0,04. Tá? Então, ó, tendo em vista que corremos um risco, então o que é que eu tenho aqui, Pedro? O que é que eu tenho aqui, ó? O P0 que eu vou colocar na conta. O que é que eu tenho também, ó? O desvio padrão aqui, eu tenho também. Preciso encontrar agora quem é o Z-alfa. Para achar o Z-alfa, eu vou colocar, ó, aquelas estimativas do intervalo e calcular lá na tabela 2. Sendo assim, ó, se é 4% o risco, então dividido por 2 é 2% para lá e 2 para cá. Ou seja, o meu intervalo de confiança para determinar tem que ter 96% de precisão. Aí eu faço a conta, 96 dividido por 2 dá 48. Vou lá na tabela 2 e procuro quem é o valor de Z que corresponde a 48%. E vejo que ele é 2,05. Portanto, quando eu pegar a proporção P0, quando eu colocar essa proporção Z alfa, e quando eu colocar a proporção sigma alfa lá, ao sigma de X, nós vamos chegar, tá bom? Aqui, ó, a um intervalo de confiança de 71,86% a 88,20%. Ou seja, o grau de aceitação das pessoas para a mudança do teu projeto varia de 71,8% a 80,20%. Professor, mas isso é difícil. Sabe onde é que você vê isso? É aquela história, de novo, pegando por política, só porque é uma coisa que ainda está mais fresca ainda na cabeça da gente. Quando ele bota assim, a margem de erro para 2 pontos, para mais ou para menos, é isso aqui. É isso. 47% voto fulano, com margem de erro de 2% para mais ou para menos. É quando eles fazem todos esses cálculos aí e acha esse intervalo de confiança. Tá bom? Então de 71,86% a 88,20%, do qual podemos afirmar com uma confiança de 96% que essa quantidade aqui dos alunos do curso serão favoráveis à modificação curricular. Tá vendo? 71,88 vai ser favorável. Então é uma estimativa muito boa. Muito. Tá? Porque você pegou um universo de 100, fez a análise ali, e naquele universo, tá, você já viu que o intervalo de confiança é esse aqui. E qual é o erro? O erro, pessoal, é muito simples de se calcular. A diferença entre a probabilidade da população menos o valor de P que corresponderia a ela, ó, tá, é o erro. Então o erro nada mais é do que Z alfa vezes sigma de P. Faz-se a conta aqui, ó, dá 2,05 vezes 0,04, dá 0,082. Portanto, o erro estimado cometido na letra A é de 8,2% para 96% de confiança.
Ou seja, você tem um erro, você pode cometer um erro ali na sua estimativa de até 8%. Significa o seguinte, se você tivesse 71%, 8% de erro para lá ou para cá. Mesmo assim, você tem uma consideração, confiança muito boa na tua análise. Esse erro é bom. Claro que erros, para serem considerados bons, eles giram em torno de 5% a menos, tá bom? Mas 8% já está muito bom aí. Beleza? Vamos voltar para mim. Então é isso, pessoal. Dá uma revisada no conteúdo, faz essas contas, aprenda a olhar lá na tabela, tá bom? Aprenda a olhar lá na tabela e mande os questionários para mim, para caso tenham dúvida, tá certo? Façam isso, façam as contas, tem apostila pela internet para tudo que é buraco, coloca intervalo de confiança, ele vai te dar aí, tu baixa a lista de exercícios, pega o livro, faz uns exemplos. Mas o detalhe é o quê? É treinar. Vejam que as contas não são difíceis. Se você pegar o seu primo pequeno, o seu irmão pequeno, de até 10 anos, e ensinar ele como fazer essa conta, ele faz. Eu garanto a você que faz. Tá? Seu primo, sua prima, seu pai, sua mãe, que às vezes está cansado. Ó, o senhor faz essa conta, a senhora faz essa conta? Vão fazer. Tá? Porque é só seguir padrão. Anota a fórmula, decora a fórmula, colocou os dados, acabou-se. Beleza? Então, aquele ponto, pessoal. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!